Olá, meus alunos e alunas do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Afonso, falando mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula de física, ok? Como eu falei na aula anterior, a gente ia dar prosseguimento sobre o movimento dos corpos, certo? Essa é a primeira parte. E nessa primeira parte a gente vai estudar sobre velocidade e movimento retilíneo uniforme, que é chamado MRU, certo? Eu tinha comentado que a gente ia ver sobre aceleração, gente, mas não vai dar para a gente ver sobre aceleração, porque senão a aula vai ficar muito extensa, né? Então eu vou fazer essas divisões dessas aulas para que vocês possam compreender melhor o conteúdo, porque aqui é mecânica básica, né? Então é uma coisa bem introdutória sobre os movimentos dos corpos. Então, para você poder compreender melhor, para você poder entender como é que funciona essa dinâmica da física, ou seja, esse ramo da física, a gente tem que ir com calma, né? Então, vamos lá. Bom, a agenda de hoje, pessoal, será a atividade no caderno, tá? Então, ali você coloca o conteúdo, né, que é movimento dos corpos, primeira parte, velocidade e movimento retilíneo uniforme, MRU. E a atividade vai ser a atividade no caderno. E essa é a atividade no caderno, ok? Você dá pausa no vídeo, copia no caderno as perguntas e depois você responde. A primeira questão, né, você deixa aí umas linhazinhas para você fazer os cálculos. A segunda e a terceira são de marcar, mas vocês também precisam fazer os cálculos, ok? E a quarta questão, pessoal, é um agregado, né? Como assim um agregado, professor? É um agregado de alternativa, certo? Ele está perguntando ali sobre o movimento uniforme, né? Que é o que a gente está vendo agora. E você vai determinar, né, os seus espaços. Varia com o tempo de segundos, né? De acordo com essa tabelinha que eu coloquei aí para vocês. Então aí tem o item A, que você vai determinar o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento. Ah, professor, o que é essa velocidade escalar? Pessoal, a velocidade escalar... Bom, a velocidade escalar, pessoal, é a velocidade média. Nada mais que isso, né? Por que ela tem esse nome? Porque na física, quando a gente fala que uma determinada grandeza ela é escalar, é porque a gente está se referindo a um número. Tá? Porque tem grandezas escalares e tem grandezas vetoriais, né? Então aqui não é o caso da gente estudar ainda vetores. Por enquanto a gente está, né, numa situação bem introdutória da mecânica básica, que é a cinemática, que é o que a gente está estudando agora, né, que é o movimento. Ok? Tranquilo? Eu falei sobre cinemática, pessoal, naquela vez lá que eu fiz aquele experimento em sala de aula, né, com aquele cordão que eu fiquei girando, né, aquele movimento circular, certo? Ali é cinemática, né, que é o que a gente está estudando, certo? Então aí você responde aí, o item B ele fala sobre o movimento progressivo ou retógrafo. Progressivo que vai para frente, retógrafo que anda para trás, né? Aí você vai explicar, não é só dizer sim ou não, você explica também. Qual a função horária do movimento, né? Se for lembrar aí a função horária do movimento, tá? Você dá uma pesquisadinha aí melhor, não vou explicar agora, tá? Para você poder também ter uma certa curiosidade, tá bom? Ok, então essa é a tarefinha, como eu falei, você dá pausa no vídeo e copia no caderno. Vamos para frente. Velocidade. Na física, a grandeza da velocidade ela nos fornece informações sobre a relação entre o percurso do corpo e o intervalo de tempo que ele leva para percorrê-lo. Tá? Resumindo, né?
a gente, para você saber, a gente, para a gente poder saber qual é a velocidade de um determinado objeto, a gente vai precisar de duas grandezas, certo? Primeiro, o percurso, né, ou seja, o deslocamento daquele corpo, e o intervalo de tempo, certo? Ou seja, aquele instante, né, aquele intervalo que o determinado corpo percorreu. Vamos ver aqui um exemplo. Para vencer uma corrida, o piloto precisa realizar o percurso no menor tempo que ele conseguir. Entretanto, em trechos com curva, o piloto precisa ir mais devagar. Com isso, ocorre uma variação na velocidade do automóvel. A velocidade na qual se encontra um corpo em um dado instante do seu percurso é chamada velocidade instantânea. Então vamos lá, pessoal. Ó. Lembra-se, por exemplo, Fórmula 1. Tá? Vocês verem que as pistas elas não são totalmente retas, né? Ela tem curva. Quando o piloto, né, de Fórmula 1 vai fazer a curva, eles têm que reduzir a velocidade, porque senão ele passa reto, né? Pois bem, ele está dizendo o seguinte, aqui no finalzinho, ó. A velocidade que se encontra o corpo, por exemplo, naquele momento, naquele instante, a gente chama isso de velocidade instantânea, tá? Ou seja, quando o piloto aqui de Fórmula 1, lá vai o Heineken, né? O Schumacher, todo mundo conhece. Vai aqui numa reta, a 200 km por hora. Quando chegar lá numa curva, 200, 300 km por hora. Quando chegar lá numa curva, ele tem que reduzir essa velocidade, porque senão ele vai passar reto, certo? Então, a velocidade instantânea dele, enquanto ele vai na reta, é de 300 km por hora. Quando ele reduz a sua velocidade para fazer a curva, no momento, no instante em que ele está fazendo a curva, a sua velocidade está indo para 200 km por hora, tá? Então, isso é o conceito de velocidade instantânea. Ok, gente? Pois bem, vamos prosseguir. Observe as diferentes velocidades que o mesmo carro de corrida desenvolve em partes distintas do autódromo, né? Então aqui ele está dando o exemplo, pessoal, de um determinado veículo que ele está percorrendo uma velocidade aqui, ó, no momento da curva, a uma velocidade média de 160 km por hora. Assim como na situação mostrada, a maioria dos corpos em movimento não mantém uma velocidade constante durante todo o seu percurso. Em muitas situações é necessário encontrar um valor numérico que represente a velocidade do corpo em todo o percurso. Nesses casos, em geral, utiliza-se a velocidade média. O que é que ele está dizendo, pessoal? Ele diz o seguinte, ó, que você não consegue manter uma velocidade constante, né? Direto ali, ó, por exemplo, 300 km, 300 km, 300 km por hora, né? Você não consegue manter essa velocidade. Vai ter determinados pedaços do trajeto, né, do trecho que você vai reduzir essa velocidade, tá? Com essa redução, a gente vai fazer aí uma média, né? Aí é por isso que tem velocidade média. Então, cuidado para não confundir velocidade instantânea com velocidade média. Apesar dos cálculos de física não ser tão complicado, pelo menos no início, né? Aí você tem que ter uma certa interpretação dos conceitos. Pois bem, essa é a corrida, pessoal, ó. Nesse trecho, que ele é mais encurvado, certo? Nesse trechozinho aqui, ele reduziu a sua velocidade para 80 km por hora. Representando a velocidade média por Vm, que significa, né, velocidade média, temos que ela equivale à razão entre o deslocamento, que a gente chama ΔS, e o intervalo de tempo decorrido nesse deslocamento, que é o ΔT, né? Então, pessoal, essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a velocidade média, a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. O ΔS, pessoal, né, esse deslocamento, ele está entre a sua posição inicial, né, subtraída da sua posição final. Tá? A gente chama isso de
SI, SF, né? Espaço final menos SI, espaço inicial. Dividido, se é uma razão, então é divisão. Dividido por TF, que é tempo final, menos TI, tempo inicial. Em que V é a velocidade média do corpo, SI é a posição inicial do corpo, SF é a posição final do corpo, TI é o tempo inicial do deslocamento e TF é o tempo final do deslocamento, ok? Então aí estão os dados da nossa fórmula e o que diz cada letra. Acho que dá pra ver aí, gente, tá um pouquinho... mas aí qualquer coisa você acompanha pelo livro, tá ok? Porque... aqui tá um... Vou colocar mais assim. Tá um pouquinho longe, gente. Certo? Mas se você tá com dúvida aí, você acompanha pelo livro, porque esses slides são do livro. Bom, num sistema internacional de unidade, a gente chama SI, os valores das velocidades instantânea e média são expressos na unidade metro por segundo, né? Então a gente utiliza no SI, que é o Sistema de Internacional de Unidade, o metro por segundo. Entretanto, outras unidades como quilômetros por hora também são utilizados no nosso dia a dia, né? Então a gente vai ver como pode ser feita a conversão entre essas duas unidades, gente. Ó, preste atenção. Aqui, por exemplo, eu tenho, né, uma velocidade de... Não, aqui é da corrida, gente. Vamos aqui, ó. Metro por segundo. Os valores apresentados em metro por segundo podem ser convertidos em quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. Os valores apresentados em quilômetros por hora podem ser convertidos para metro por segundo, dividindo por 3,6. Por que 3,6, gente? É pelo simples fato da hora, né? Por exemplo, uma hora. Uma hora, ela tem quantos minutos? Ela tem 60 minutos, certo? Mas ela tem quantos segundos? Uma hora, pessoal, ela tem 3.600 segundos, certo? E por que que tem 3,6? Porque esse valor, gente, ele é dividido por 1.000. Por que por 1.000? Por conta do metro, né? 1 quilômetro não é igual a 1.000 metros? Então você faz essa divisão, né, de segundo por metro. Aí por isso que você vai utilizar esse valor de 3,6 para converter metros, né? Se você multiplicar por 3,6, você vai estar convertendo metros por segundo em quilômetros por hora. Se você fazer essa divisão, né, você pega aí um valor e divide por 3,6, você vai estar convertendo quilômetros por hora em metros por segundo. Ok? Aí aqui, pessoal, é o restante, né, da pista de autódromo, do autódromo aqui que a gente estava vendo. O T3, que é o tempo 3, né, ele vai aqui, ó, em uma velocidade de 295 km por hora, esse trecho aqui. O início aqui, ele está a 105 km por hora, certo? Que é o T1, é o início. E o T5, certo? Ele está a 310 km por hora, certo? Que é nessa reta aqui. Vamos lá, sétima questão. Agora considere que o carro de corrida acima, em trecho retilíneo da pista, percorreu 350 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade média desse carro em quilômetros por hora? Bom, gente, aí, bem simples esse cálculo, né? Aí ele já está dizendo que um trecho da pista retilíneo, se é retilíneo, significa que ele está em linha reta, tá? Então ele percorreu 350 metros em 10 segundos. Muito rápido, né? Ele quer que você faça essa conversão em quilômetros por hora. Como é que vai ficar isso, ó? Pronto. A questão da página anterior solicitou a velocidade média do carro em quilômetros por hora. Então, é preciso realizar a conversão da unidade de medida, metros por segundo, para quilômetros por hora. Essa conversão pode ser feita utilizando o método apresentado na página anterior, né? Que a gente apresentou naquele quadradozinho.
Então, pessoal, o dado é o seguinte, ó, o ΔS é 350 metros. Né? Por quê? Porque ele não está dizendo qual é o espaço da pista. Ele simplesmente falou que ele, em um determinado trecho, né, retilíneo, ele percorreu 350 metros. E o intervalo de tempo em 10 segundos. Tá? Então aí você já classifica como espaço inicial 0 e tempo inicial também 0. Bom, montando a resolução, ó, você tem aí, ó, velocidade média igual a 350 dividido por 10. Colocou aí os dados na fórmula. E você tem, né, 35 metros por segundo, certo? 35 metros por segundo. Bom, então o que que você praticamente fez? Você retirou aí a velocidade média que ele está percorrendo, né? A cada 35 metros, certo? Ele percorre cada 35 metros em apenas um segundo. Pois bem, mas só que a questão, pessoal, ela não acaba por aí. A questão, ele quer que você faça essa conversão para quilômetros por hora. Então, você, ó, como a gente viu na página anterior, para você converter metros por segundo em quilômetros por hora, basta você multiplicar por, isso mesmo, 3,6. Se fosse o inverso, você iria dividir, né? Então, você vai pegar o 35 metros por segundo e dividir por 3,6, que dá igual a 126 km por hora. Então, essa é a velocidade média do carro, pessoal, né? A velocidade média do carro foi de 126 km por hora. Mais uma vez, gente, ó, isso não quer dizer que o carro, ele andou todo o trajeto a 126 km por hora, não. Isso é uma velocidade média, tá? Então, aí você tem uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea, ok? Então, não faça confusão. Vamos lá. Pessoal, movimento retilíneo uniforme, né? Vamos entender aqui palavra por palavra. Movimento, como a gente bem viu, é o fato de um corpo se deslocar de um local para outro, certo? De acordo com um determinado referencial. Isso daí a gente viu na aula anterior. Retilíneo, pessoal. Retilíneo é de reto, certo? Então é um movimento que esse determinado corpo, ele projeta em um sentido reto. Uniforme, pessoal. Uniforme, pessoal, significa dizer que é um movimento constante. É um movimento que não muda. Tá? Você colocou ali, ó, no piloto automático, 80 km por hora. Tá? Então, o determinado corpo vai se movimentar 80 km por hora, tá? Até uma força parar ele. Tá? Então, aí, gente, o uniforme significa isso, né? Que é um movimento, né, em linha reta constante. Ok. Então vamos lá. Na situação apresentada na página anterior, a velocidade do carro de corrida não foi constante, ou seja, ela variou durante a trajetória percorrida. Em algumas situações, a velocidade do corpo pode se manter constante em quase todo o percurso ou em determinado intervalo de tempo, né? Então ele está dizendo que todo o trajeto do carro de corrida, ele não foi constante. Porém, em determinados trechos, né, ele se manteve constante. Pois bem, considere que dois automóveis, A e B, que já é outro exemplo, né, realizaram o mesmo percurso retilíneo de 200 km em 4 horas. Né? Então ele está dizendo que esses automóveis aí realizaram o mesmo percurso de 200 km em 4 horas. O automóvel A variou sua velocidade e o automóvel B manteve sua velocidade constante. Os quadros a seguir apresentam sua velocidade em 4 instantes do trajeto. Ó. Deixa eu ver aqui, gente. Pois bem, então esse é pessoal, só um minutinho, tá? Deixa eu ver aqui. Só. Gente, antes de entrar no movimento retilíneo uniforme, tem essa questãozinha aí, ó, que eu quero questionar com vocês, tá? Por exemplo, é a 8ª questão. Nesse momento, imagine que o carro de corrida percorreu outro trecho da pista com velocidade média de 306 km por hora.
expressa essa velocidade média em metros por segundo, né? Então aí é outra questão, que é a resolução dela, gente, ó. Veja a seguir a resolução da questão 8 da página 200, né? Então, ó, metros por segundo. A velocidade média dele é de 306 km por hora, que é o dado que ele deu, né? Então você vai transformar por metro por segundo. Como é que você faz? Pega o 306 e faz a divisão por 3,6. Isso mesmo. Então a velocidade média é de 85 metros por segundo, certo? E isso se ele tiver uma velocidade média de 306 km por hora. Pois bem, voltando para, né, o movimento retilíneo uniforme. Acho que eu me empolguei demais, acabei pulando essa parte, gente, desculpe. Mas aí você pode voltar ao vídeo, né, e prosseguir. Certo, gente? Então, recapitulando aqui, ó. Temos dois automóveis, que um realizou o percurso e se manteve constante, né, que é o automóvel B. O outro, que é o automóvel A, variou a sua velocidade. Então, esse é o quadro, pessoal, de como foi a velocidade do automóvel A e do automóvel B, certo? Quando o automóvel A estava na posição inicial e no tempo inicial, a sua velocidade era de 50 km por hora. Segundo espaço, né? Espaço 2, 80 km, e aí por diante, né? Ele foi percorrendo em um trecho de 4 horas, certo? Pois bem, os dois automóveis percorreram 200 km em 4 horas. Isso é fato. Desenvolvendo velocidades médias iguais, né? Então eles desenvolveram a velocidade média de 50 km por hora. Como a velocidade do automóvel B foi constante, sua velocidade média é igual à velocidade instantânea. Tá? Então, aqui, pessoal, como foi constante, não mudou, sua velocidade média é igual à velocidade instantânea. Ok? Em nosso cotidiano, não são comuns movimentos realizados com velocidade constante em todo o percurso. Quando isso ocorre, ou seja, quando durante um percurso retilíneo, a velocidade do corpo é a mesma em todos os instantes. Dizemos que esse corpo está fazendo o movimento retilíneo uniforme, né? Então, pessoal, ele está dizendo o seguinte, ó, que no nosso cotidiano não é comum a pessoa andar direto na mesma velocidade. Mas quando isso acontece, pessoal, a gente está realizando uma coisa chamada MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Ok? Bom, gente, aqui é um referencial para a gente poder fazer uma análise e responder oralmente, né? Então, vou responder essas atividades aqui com você, certo? Pessoal, qual é o valor de sua velocidade nesse exato momento? Pense aí, qual é o valor? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso considerar o referencial adotado. Como estudamos até o momento, o mesmo corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, que os corpos eles estão em constante movimento. O que vai depender é do referencial, certo? Por exemplo, se eu estou sentado nesse exato momento, eu estou parado, eu estou em repouso, ok? Eu estou em repouso. Mas isso, pessoal, é se eu tomar o solo como meu referencial. Agora, se eu tomar o Sol como um referencial, eu estou em movimento em relação a ele. Por quê? Porque a Terra faz o movimento de translação, ok? Então, só para complementar o que eu acabei de dizer. Caso você esteja sentado e considere a Terra como referencial, a pergunta acima é zero, já que uma pessoa sentada em uma cadeira não está se movendo em relação ao planeta. Porém, a Terra executa um movimento de translação em torno do Sol e de rotação em torno do seu eixo imaginário, que passa pelos polos do planeta. Isso significa que, em relação ao Sol, você está em movimento, certo? Pois bem, em seu movimento de translação, a Terra completa uma volta ao redor do Sol em um ano. Agora considere que a distância percorrida pela Terra ao redor do Sol seja uma linha reta. Seria possível calcular sua velocidade média
utilizando a relação entre deslocamento e tempo, é possível, gente, né? É possível sim. Aí tem a outra pergunta, junte-se a um colega, né, para fazer uma pesquisa para encontrar o valor da velocidade média da Terra em seu movimento de translação. Esse pode ser considerado o valor aproximado da velocidade média nesse instante. Atende às unidades de medida do valor encontrado. Se necessário, realiza a transformação para km por hora. Calculem a distância percorrida pela Terra ao executar uma volta completa em torno do Sol, em quilômetros, né? Para isso, utilize o valor da velocidade média no item anterior e o intervalo de tempo necessário para completar uma volta em torno do... fazendo transformações em unidade de medida necessária. Pessoal, como eu sou bonzinho para vocês e o vídeo está muito longo e eu ainda tenho que fazer a correção ainda, eu vou, né, trazer para vocês aqui, ó, a resposta, certo? E vou brevemente comentar com vocês, tá certo? Como são respostas orais, antes de vocês, né, dar um parecer, vocês analisam aí essas questões. Então, a primeira questão, pessoal, é o seguinte, é para vocês refletirem sobre a importância de analisar um referencial, né, com relação aos movimentos de um corpo. Então, para você responder a primeira questão, você vai usar a seguinte resposta, né? Que vai depender do referencial adotado, tá bom? Então, a primeira questão, que seria, vou colocar aqui, que seria, qual é o valor de sua velocidade de estado no momento, você vai dizer assim, ó, depende do tipo de referencial que será adotado. Bom, item B, você vai fazer uma pesquisa, né? E encontrar o valor da velocidade média da Terra, né? Ou seja, a velocidade que, se você estiver em repouso, lógico, né? Sentadinho, não tiver em movimento dentro do carro, enfim. Aí você vai encontrar a velocidade média de acordo com o seu movimento, né? Porque aí você vai estar o mesmo movimento da Terra, tendo como referencial o Sol. Então, a resposta seria essa, ó. A velocidade média de translação da Terra é de 107.218 km por hora, ou 29.783 metros por segundo. Então, pessoal, nas pesquisas, os valores aproximados serão esses, né? A gente aqui está arredondando, tá bom? 108 mil km por hora, ou 30 mil metros por segundo, ou 30 km por segundo, também é possível. Tá bom, gente? Ó, para transformar a unidade de medida em metro por segundo para quilômetro por hora, temos que multiplicar o valor por 3,6, né? Então você iria pegar o 30 metros por segundo e multiplicar por 3,6. Aí você tem o valor quilômetros por hora. E o item C, pessoal, né? O item C, vamos lá mais uma vez. O item C está pedindo para você calcular a distância percorrida pela Terra ao executar uma volta completa em torno do Sol, em quilômetros, certo? Então, vamos lá. Para isso, você vai utilizar o valor da média obtida no item anterior, né? Que é essa questãozinha aqui, certo? Fazendo transformações de unidade de medida necessária. Pois bem, vamos lá. O deslocamento, pessoal, ΔS é definido como a distância, né? Como a gente sabe. O deslocamento da Terra é nulo em seu movimento de translação, né? Então, suponhamos que a Terra está partindo desse momento para fazer o movimento